Bom dia, povo de Deus. Bom estar aqui com vocês nessa manhã, maravilha. Que bom ter vocês aqui com a gente. E falamos o porquê que as pessoas procrastinam, né? Que coisa. Existe aquela sabotagem que vem de fora. E quando a sabotagem vem de dentro, que a gente se auto-sabota? Como fazer? Como vencê-la, né? E por que que nós nos auto-sabotamos? Nós falamos sobre as inversões de prioridades. Às vezes a pessoa se auto-sabota porque as suas prioridades estão uma bagunça, né? A saúde dela está por último, a vida dela com Deus está por último, a prioridade dela, ela está perdida na questão do que vem primeiro, o que é importante para ela, né? Perfeccionismo, né? Eu me auto-saboto quando? Essa foi a nossa pergunta, a nossa complementação de frase da semana passada, né? Eu me auto-saboto quando eu preciso que tudo esteja perfeito para começar alguma coisa, né? Medo de errar. Quantas pessoas não começam, não fazem com medo de errar, com medo de não dar certo? E isso é uma autossabotagem. Sentimento de incapacidade, eu não consigo. Sentimento de culpa, né? Autodepreciação, a pessoa se autodeprecia. Que coisa, né? E a pergunta é como vencer a autossabotagem, como vencer a procrastinação. Antes de começar, nós vamos dar os bons dias para vocês, vamos fazer uma oração e Amém. Vamos tomar o nosso café. Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que vamos passar juntos. Te agradecemos por esse dia abençoado. Seja conosco, seja com a nossa família. Abençoe, Deus, o trabalho das nossas mãos. Dá-nos a tua vitória, a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Sirva aí o seu café, o seu chá, seu chimarrão, seu kefir, né, dona Irema? E bom dia aí a todos que estão conectados conosco. Amor, você vai falando um monte enquanto eu sirvo o nosso café. Vai servindo o seu café aí. Bom dia, Regiane, querida Regiane, grande bom dia para você, querida. Amém. Muito bom ter você aí, dona Clélia, tia Verô, Amora Lua, bom dia, Clodomira, bom dia, Maria Melo, minha guerreira, aí tá com o filhão avançando nos projetos de futebol, que bênção, Amém. né? Glória a Deus. Que bênção. Deca, bom dia. Bom dia, minha querida Iracildes. Bom dia. Ei, minha guerreira, bom ter você aqui com a gente hoje. Glória a Deus. Bom Meu dia. querido Vânio. Dona Cida, lá de Ponta Porã, um grande abraço. Dona Cida, abraço para a senhora. Um grande abraço para esse povo lindo de Ponta Porã. Amém. Saudade de vocês, hein? Dá um abraço no maridão, na filha. Amém. E o teu genro tá crescendo demais aí, hein? Tô gostando de ver dele, viu? A Lenir, a Sandra, querida Sandra, bom dia, Sandra Nascimento. A Fernanda Brustolin, nossa amada irmã. Bom dia. Ângela Mara, bom dia. Maria Tereza, Brunano, bom dia. A Neuza Amaral, Dona Zélia, Dona Zélia, um grande bom dia, um abraço no teu coração. Que bom ter você aí. Amém. Meu querido Éder, querido Éder, Deus abençoe. Meu amigo Alexandre, meu discípulo, bom ter você aí com a gente também. Amém. Beta Rocha, a Dani, querida Dani, um grande abraço para você. Amém. Bom ter você aí dia. também, né? Ione Rodrigues, Dia. Rodrigues, bom dia, minha querida Ione, como é que tá o maridão? Como é que foi a lua de mel? Foi bênção? Tá na lua de mel ainda, né? Que coisa linda, fiz o casamento deste casal maravilhoso, um prazer gigante ter vocês aí com a gente, a Tarsi. A Tarsi, um abraço para você, Tarsi, pro teu maridão também, tá se recuperando cada vez mais, né? Tiago Pedrone, querido, e a esposa, como é que tá? Como é que foi a cirurgia? Ela tá bem? Estamos orando por ela. Amém. Que ela esteja bem no nome de Jesus, talvez seja Amém. até ela que esteja aí, né? Não sei, estávamos orando pela Deise, né? Bom dia, Dona Zélia também, que está conosco. Um grande abraço, Deus abençoe. Janice Rodrigues Klippel, Maria Salete, bom dia. Amém. É isso aí, pessoal. Glória a Deus. Marli, minha amiga Marli. Já podem já ir tomando seu café, como a gente disse. E aí, a questão hoje, nós vamos falar sobre como vencer
a procrastinação, né? Existem muitos caminhos que nos ajudam, né? E hoje nós vamos falar sobre alguns deles. E eu quero que você compartilhe conosco, na sua opinião, ou na sua vida, o que te ajudou a vencer, o que te ajuda na prática a vencer. Bom dia, querido Elias. A procrastinação. Bom dia, Elias. Né? E vamos então falando sobre esse tema que muitas vezes impede pessoas de crescerem, de viverem melhor em saúde, em família, na vida profissional, porque vão deixando para depois coisas que precisam ser feitas hoje. A procrastinação, ela mata o sonho no útero. Ela é um dos maiores causadores de aborto de sonhos. Porque a pessoa nunca tenta. Ela nunca tenta. Ela mata o sonho antes de tentar, antes de gerar. Então, a procrastinação, ela é um dos maiores sabotadores que existe na vida da pessoa. E conforme nós vimos lá em uma estatística feita em 2019, não faz muito tempo, né, falou que muitos adultos, eles são procrastinadores crônicos, 20% dos adultos, imagina? É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, 20%. E aí nós precisamos enfrentar isso. Uma pessoa que procrastina, veja bem, você vai conhecer, muita gente está trabalhando em algo que ela não gosta, ela está infeliz, e ela está perdendo a saúde porque ela procrastina algo que existe um sonho no coração dela. E é interessante isso, né? Quantas vezes você foi numa loja para ser atendido e você foi mal atendido pela pessoa? Por que aquela pessoa ela está mal-humorada? Por que aquela pessoa, o serviço dela é mal feito? Por quê? Por que ela não trabalha feliz? Porque ela está fazendo algo que ela não gosta. Ela não gosta daquilo lá, ela não gosta, mas ela acaba se sujeitando a fazer aquilo para manter a vida dela. E ela vai procrastinando os sonhos. O que eu mais vejo hoje é pessoas no lugar errado. Pessoas boas, pessoas que têm um talento extraordinário, mas estão no lugar errado, fazendo o que não gostam. Dizem, né? Existe uma frase que diz assim que quem trabalha no que gosta jamais vai trabalhar, né? É mais ou menos assim, né? Eu acho que é isso daí, né? É mais ou menos isso. Quando você faz o que você gosta, você nunca trabalha. Você nunca trabalha. E você faz com alegria. Agora, por que as pessoas estão fazendo o que não gostam? Não é só porque é o que apareceu para ela fazer, é o que dá o sustento para ela. Não, é porque ela procrastina, ela tem medo de arriscar em algo que ela goste. É verdade. E a gente vê muito isso. Por exemplo, antigamente tinha um preconceito muito grande de pessoas que jogavam futebol. Hoje não. Hoje, Maria Melo aqui tá com um filhão aí, tá investindo no filho para ser um jogador de futebol. Amém. Mas antigamente, jogador de futebol não era considerada um trabalho. Não, você vai fazer isso. E é algo maravilhoso. E a pessoa que se dedicar nisso, ele vai ter um futuro brilhante. Imagine o Pelé sendo uma pessoa, um empresário. Imagine, a gente nunca ia conhecer, nunca iríamos ver as jogadas que ele teve. Que coisa, né? Agora, para a pessoa ir e fazer algo que ele goste, mesmo no início sendo criticado, um outro exemplo são os músicos. Quantas canções você ouve? Como que é gostoso, né? O ser humano é um ser humano musical. Mas a música não é considerada como uma profissão. Então, quando um filho ou quando alguém tem um talento e é apaixonado pela música, as pessoas vão falar, deixa de ser preguiçoso, rapaz, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
Mas por que você não pode estudar música? Por que você não pode viver da música? Por que você não pode investir nisso? Então nós vemos muitas coisas, a procrastinação destruindo sonhos e nos impedindo de dar o melhor. Deus colocou dentro de nós coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, coisas tremendas. E aí, ó, alguns de vocês estão compartilhando sobre o que vocês consideram, né, o que é procrastinar. E é isso mesmo, né? Dona Iracildo já falou da louça, né, minha irmã? Essa louça aí sempre tá ficando para depois. Ou, quer dizer, ficava, né? Agora não tá ficando mais. Então ela tá falando que procrastinar para ela é preguiça. E para alguns pode ser mesmo. Cada um tem uma causa, né? A gente falou sobre algumas delas. Agora, o que nós queremos que vocês nos ajudem, porque isso também nos ajuda as outras pessoas a identificarem em si também como elas podem lidar e enfrentar e vencer a procrastinação. Né? Até alguma pessoa colocou, a Deca colocou aqui também, né? Colocou assim, olha, eu preciso de fé para poder vencer. Inclusive, o medo é uma forma, né, uma causa de procrastinação. Então, como, na sua opinião, a gente pode vencer? Né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você pensasse no seguinte. Se você pudesse escolher a profissão que você quisesse, olha, eu vou escolher o que eu quero para fazer na vida. O que você escolheria hoje, com a idade que você tem, com o tempo que você tem? Fala, olha, se eu não dependesse do dinheiro, se eu fizesse e desse certo, com certeza, o que eu faria da vida? Uma boa pergunta, né? O que você faria? O que seria feito diferente? O que você faria da tua vida hoje? No que você investiria? Né? Qual é o sonho maior? Vou fazer outra pergunta para você. Qual o maior sonho do seu coração? Qual o maior desejo do seu coração? Qual o maior desejo que existe dentro de você? Outra pergunta importante que ajuda-nos, né? Anote isso, escreva. Qual é o teu sonho? Teu maior sonho da vida? Qual é aquilo que te deixa incomodado? Aquilo que você olha e você fala assim, puxa vida, isso daqui me incomoda. Isso daqui me deixa irado. Isso daqui, eu queria mudar isso no mundo. Eu queria ajudar a mudar isso. E comece a trabalhar em cima disso. Amém. Edmilson, eu gostaria muito de ser um empresário. Então, vamos agora para o planejamento? Edmilson, eu queria ser para a prática, né? O que mais me incomoda hoje é eu preciso perder peso. O que mais me incomoda hoje é a minha falta de disciplina para ler. Não consigo ler, não consigo estudar. Né? Então, compartilha, veja o que você quer. Primeira coisa, você precisa definir o que você quer, para onde você vai. Eu costumo perguntar assim, olha, sonho como se tudo fosse possível. Amém. Como se tudo fosse possível. Deca, né? Uma rede de loja para empregar muitas pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Bênção. Isso é maravilhoso. Deus vai te usar para isso. Agora, é uma loja do quê? Né? O que você vai vender? Olha, a dona Eva, né? Se eu não dependesse do dinheiro, eu queria viajar, conhecer lugares lindos. E isso está ao seu alcance, porque a senhora não depende do seu dinheiro, né? Então é importante sonhar e fazer esse planejamento. Falar, eu tenho esse sonho e eu vou realizar. E aí alinhar, né, o planejamento. O que eu estou deixando para depois para realizar? O que eu posso fazer diferente para realizar esse sonho, né? A Ione colocando, o que eu faria, abriria uma escola infantil, creche, onde também falaria do amor de Jesus,
da infância para que cresçam sabendo que Deus é tudo. Amém. Muito bom, muito bom. A gente vê, tem algumas coisas que são tão preciosas, né? Uma escola hoje cristã. Meu Deus do céu, que diferença, né? Como faz diferença na vida dos filhos, né? Das Olha pessoas. aqui, dona Eva Deca está falando, as passagens, dependendo para onde a senhora quer ir, as passagens estão bem acessíveis. Tem muitos descontos, né? Olha aí, já ajudando aqui. A Cidiane falou que ela tem muitos sonhos. Ela falou, eu sonho muito. Alguns de criança eu já realizei. Glória a Deus. Leda, bom dia, Leda. Ô, Querida minha irmã Leda, amada, querida Deus abençoe. Ai, aqui a Leda, bis da italianada aqui não tem tempo para procrastinar. Porque tem galinha para tratar, ordenhar as vaquinhas e outros. Eles não podem esperar. Falo da minha descendência. Não consigo deixar para amanhã. O que, por um lado, com certeza é muito bom. Tem o lado de que a gente não vive só para o trabalho, mas isso é muito bom de fazer o que tem que ser feito hoje. Glória a Deus. Aqui, pastora Adriane, um espaço para estímulos de aprendizagem. Olha, é o sonho, né, pastora Adriane? Bom dia. Trabalhar com terapia familiar e educação de filhos, um trabalho que você faz excelente. Ninguém quer perder peso, ninguém quer começar a fazer uma academia aí. Quantos querem melhorar a sua saúde, né? É um desafio, né? Deixar de comer aquelas guloseimas quando se quer, né? Não somente quando se pode. Mas amém, é isso aí. São sonhos, né? São sonhos que a gente tem e é importante a gente se questionar realmente, né? O que eu faria hoje, né? A respeito desses sonhos. E aí, falando da procrastinação, vocês já compartilharam aí um pouco, né? Mas continue compartilhando. Como vencer? Como você tem vencido a procrastinação? Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro que a gente quer abordar é algo simples, mas se colocado em prática faz toda a diferença, né? A gente costuma dizer assim, ó, fatia o desafio, fatia o gigante. Quantos gostam de salame? Você não põe o salame inteiro na boca, né? Você, para comer o salame, você pega o salame e começa a comer ele inteiro? Não. É gostoso? É maravilhoso. Só que você faz o quê? Fatia. Você corta aquelas fatias bem fininhas, né? Corta um queijinho, depois você coloca um limãozinho e começa a comer. Então, o primeiro passo para se vencer a procrastinação é fatiar em pequenos pedaços aquilo que você quer. Amém. Então, tudo fica mais fácil de você alcançar quando você fatia. A gente vê muito isso quando você vai estabelecer uma meta para você ou você vai fazer uma viagem longa. Gente, quando você vai fazer uma viagem longa, parece que nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Quem viajou de carro mais de 2.000 quilômetros aí? Né? Direto. Alguém já fez isso? Meu pai, ele é caminhoneiro, né? Ele era caminhoneiro na sua juventude. Meu pai tem 90 anos de idade. Minha avó fez 88 esses dias aí. E eu vejo que meu pai ele é caminhoneiro e algumas vezes eu saía com ele para fazer uma viagem, né? Gente, meu pai tinha um sítio que a gente ia de caminhão, era estrada de terra. E parecia que nunca ia chegar, porque o caminhão carregado, mas sempre naquele ritmo, entendeu? Sempre no ritmo de pouquinho. Quando você menos esperava, chegava. É um passo atrás do outro. É um passo atrás do outro. Então você tem que ver o teu sonho. Deca, você tem um sonho. Então começa com um pequeno passo. Pequeno passo. Algo que fique fácil para você. É um exemplo. Hoje nós temos muitos negócios começando virtual e depois indo para o físico. Então é um exemplo disso. Então a pessoa começa algo virtual, uma loja virtual. Daqui a pouco ela vai crescendo, vai expandindo e ela se torna uma loja física. Olha, eu tô com esse boné aqui. É do irmão querido que ele me deu. Pai da Luísa, né? Pai da Luísa. Ele enfrentou muitas lutas. Ele fez o último revisão de vida de homens. E ele resolveu empreender numa loja de roupas. E ele falou assim, olha, Deus me abençoou tanto,
E ele pegou e falou, bispo, eu vou te dar um boné, mandou pela filha dele, que é uma das nossas ministras de louvor da igreja. Ela falou assim, meu pai quer mandar para agradecer vocês, bispo. Tantas coisas boas que vocês têm ensinado, têm orado por ele. E ele está tão feliz que ele começou esse empreendimento dele virtual. Está lá no Face. Começou pelo Face. Ele falou, mas ele tá dando tão certo, que ele está muito feliz. Muito feliz. Amém. Agora, quantas pessoas têm um sonho e, eu não dou conta, eu não consigo, vai dar errado. Comece com um pequeno passo. Comece com uma pequena ação. Né? Você ficou bem moderno com esse boné. Ficou, quem que tá falando? Alice. Alice. Bom dia, Alice. Olha, Alice, ela é psicóloga. Um pequeno começo, né? Fatiou, né? Gente, você não tem noção o quanto que eu fico feliz quando eu vejo a Alice, quando eu vejo este irmão querido. Olha aí, a Giza também, né? Hoje tem uma loja linda e ela falou, eu comecei vendendo com sacola. Aí, olha aí, é isso que eu quero. Porta em porta. Começa com pequeno. Às vezes a gente quer... esse final de semana eu falei uma coisa muito importante no culto de domingo. A chave foi, não descarte as pequenas coisas, os pequenos começos, porque Deus vai usar as pequenas coisas para fazer grandes milagres na sua vida. Então eu citei um texto de que havia uma seca muito grande e Deus falou para o profeta que vai chover. E o profeta começou a orar para chover, já fazia 3 anos que não chovia, muita seca. As pessoas vivendo numa miséria e de repente ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Do tamanho da mão de um homem. E aquela nuvem, aquele pequeno sinal já foi suficiente para ele já crer e ver que o som da chuva estava chegando. Amém. Mas era só uma pequena mão. Queridos, mas estava chegando. Tudo começa com algo pequeno. Quem nasce grande é monstro. É verdade. Outro exemplo muito simples. Algumas pessoas dizem assim, eu quero fazer uma faculdade, eu quero me qualificar. E muitas vezes, às vezes não terminou o ensino médio, um exemplo. Ou até o fundamental. Qual é o passo? Não fica olhando para a faculdade. Olha para o ensino médio, para o fundamental. Vai fazer o EJA. Eu acho que aí tá uma coisa que desanima muito, né? A pessoa, você chegar para um ovo e dizer, ovo, tá vendo aquela águia lá em cima? Tô. Aí você fala assim, ovo, você vai se tornar uma águia que nem aquela que tá voando. O ovo fala assim, não. Tô perdido. Nunca vai acontecer isso, nunca. Ele não vai, não. Agora, se você chegar pro ovo e falar, ovo, tá vendo esse filhote de águia aqui, despenadinho ainda, que tá aqui? Você vai se tornar isso daqui uns dias. É diferente. Entendeu? É isso aí. Quantas pessoas estão conseguindo, né, se formar, porque um passinho após o outro. Isso vai fazendo você dar passos pequenos que vão te levar a alcançar o que você sonha, né? Então, estabeleça isso, um passo de cada vez. É que nem quando alguém quer perder peso, falamos sobre isso. Você não perde 20 quilos em uma semana, né? Então você não vence algo assim do dia para a noite. É um processo. Como alguém que prospera, como alguém que venceu algo, não é do dia para a noite. É um processo, né? Tem uma história de um grande jogador de basquete americano que ele, no início da sua carreira, ele tinha sobrepeso. E ele foi até um técnico, e ele jogava muito bem, mas ele precisava perder peso. E o técnico falou para ele, olha, você vai treinar, você volta para cá, você vai, treina comigo, mas você não pode jogar ainda porque você está sobrepeso. Então você vai, essa semana você vai perder 2 quilos. E ele foi e perdeu 2 quilos. Quando ele voltou, ele celebrou. Pensa na festa que o técnico fez com ele. E ele ficou todo feliz, todo animado. Aí o técnico voltou, falou assim para ele, agora, nessa semana você vai perder mais 2 quilos. Ele foi, perdeu mais 2 quilos, voltou, ficou todo feliz. Eles fizeram uma festa, mas não fizeram festa com quibe, nem com esfirra frita, viu? E nem com bolo. Nem com polenta. Nem com polenta, tá? Eles fizeram uma festa de celebrar. E aí ele falou, olha,
que bênção, que maravilha. Aí o técnico dele falou assim, agora você vai e faz isso mais outra vez. E aí ele foi 10 vezes, ele perdeu 20 quilos, 2 quilos por semana. E quando ele perdeu 20 quilos, aí o técnico falou, agora você chegou na meta que eu queria. Agora você está pronto para jogar. E aí ele perguntou, por que você não falou que eu tinha que perder 20 quilos logo no início? Ele disse, se eu tivesse falado para você que você ia ter que perder 20 quilos, você ia desanimar. Você não ia conseguir. A cada 2 quilos que você perdia, a gente vinha, celebrava e celebrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você celebra as pequenas conquistas? Que é uma das coisas que te ajuda a vencer a procrastinação. Sabe uma coisa que as pessoas têm dificuldade? E eu vi que semana passada a gente tocou no assunto aí que foi meio um pouco... foi um assunto aí na vida das pessoas, né? Coisas práticas. Por exemplo, você coloca uma toalha em cima da mesa para que se um suco cair em cima, uma água cair, um molho, não suje a mesa. É para isso que existe a toalha. Coisa simples. Coisa simples. E tem muita gente que às vezes aí o filho vai lá e derruba e o pai briga. Por quê? Por que você derrubou? Não presta atenção. Ué, gente, acontece. Né? Você tá com a roupa para que serve a roupa? Para te esconder a nudez e para não sujar o teu corpo e sujar a roupa. Ah, sujou a tua roupa. Vai trocar, troca a roupa. Simples. Celebre, outra coisa, celebre a vida, celebre as pequenas conquistas. Amém. Você precisa ir, a celebração, por exemplo, uma coisa que as pessoas têm dificuldade é de celebrar, por exemplo, um aniversário, de celebrar uma vitória. Você teve uma vitória, tem que celebrar, fazer festa, fazer. Amém. O povo de Israel, que é o povo de Deus, o povo que recebeu as instruções de Deus, Deus é tão festeiro. Deus, ele por quê? Por que a festa? Porque a alegria é um combustível. Ela impulsiona, né? Deixa eu compartilhar aqui, né? A dona Clélia tá falando do ditado da mãezinha, né, dona Clélia? Devagar se chega longe, é isso aí. Olha a Cidiane falando que celebrou com a Nutri na semana passada a perda de 40 quilos. Meu Deus. Ô, Cid, não foi do dia pra noite, né, Cid? eu te vi com o teu maridão lá na igreja, na portaria. A hora que eu vejo, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que estão melhorando. Amém. A gente Como fica muito você feliz, melhorou. Viu? E ela tá falando, eu Como celebro que você... cada grama perdida. Agora você tem que ajudar o teu irmão, viu? Ajuda o teu irmão. Teu irmão tá precisando dessa unção tua aí para perder peso. Ele já tá no caminho, viu? já tá treinando com a Milka, nossa personal aí, já começou. Meu querido Lelê, vamos lá, viu, meu irmão? E é um passo atrás. Perder 1 quilo, celebre, mas não vai celebrar com bolo e refrigerante. Celebra com água, entendeu? Eu vou celebrar que eu perdi 2 quilos aqui. Vai lá e come um X tudo. Um X. Acabou a fatia que alcançou. Olha só, a Marli está compartilhando aqui essa questão de você fazer aos poucos um processo, fatiar. Ela falou assim, olha, que ela tem o sonho de conhecer João Pessoa na Paraíba. E ela falou que ela comprou a passagem parcelada, já pagou e agora dia 28 ela vai para lá. Oh, coisa boa! Olha que coisa linda! Lugar quente, hein, Marli? Tá vendo, dona Eva? Dona Eva é a minha mãe, né? O nome da minha mãe também. É isso aí. Não fica só no sonho. Veja, é muito caro. Ué, mas se você fatiar, se você separar R$50, R$70, R$100 por mês, diminui um pouquinho de despesa de um lugar, diminui de outro, entendeu? Vai juntando o teu dinheirinho, daqui a pouco você tá com o dinheiro da tua viagem. Amém. Agora, se você esperar ganhar R$5 mil, R$6 mil para fazer uma viagem, você nunca vai fazer na vida. Se você falar assim, olha, eu vou fazer aqui, eu vou perder 10 quilos de uma vez, você não vai. Ninguém consegue fazer isso. O nosso, por exemplo, meu sonho sempre foi ser pastor. Só que eu não podia ser pastor, pular as etapas. Tinha umas etapas, eu precisava trabalhar. Eu fiz muito tempo, eu trabalhei em algo que eu gostava,
Mas não era o meu sonho, não estava realizado. Eu gostava muito de trabalhar em banco, gostava muito. Não posso falar que eu não gostava do que eu fazia, eu gostava. Sim. Mas existia algo que eu gostava mais e que era o meu projeto de vida e de eternidade. Amém. Com Deus. Eu falei, eu quero gastar minha vida, minha energia nas coisas de Deus, porque é para lá que eu tô indo, né? Amém, eu vou viver eternamente com Deus. Então foi uma escolha minha, eu falei, olha, é isso que eu quero. Agora foi um processo, não foi do dia para a noite que eu me tornei pastor, né? Foi um processo, um passo atrás do outro, me tornei um líder de célula. Eu tive uma célula, eu cuidava de uma célula com uma pessoa, depois ela foi para 2 células, depois ela foi para 3 células, daqui a pouco eu fui ungido a obreiro, daqui a pouco eu fui crescendo, fui ungido a diácono, depois eu fui ungido a pastor, auxiliar, depois a gente assumiu o Arena Jovem, depois a gente vai, aí abre a primeira igreja, aí depois abre 2, aí vai crescendo. Ninguém se torna bispo do dia para a noite. Sim. Entendeu? É um processo. Só que é um processo contínuo. Amém. Contínuo. Ó, a Cid tá falando aqui que a celebração foi na academia, malhando. Maravilha. Ela falou assim, ó, a celebração foi na academia treinando ainda mais para fortalecer e dar um jeitinho na flacidez. Parabéns, Cid. Você tá de parabéns, viu, querida? Parabéns mesmo. Nossa, é muito bom ouvir Dona você. Olímpia, bom dia, minha querida Olímpia. Bom dia, mulher de Grande Deus. abraço, querida. Então, um passinho, não menospreze suas pequenas ações, porque elas vão gerar grandes mudanças. Metas pequenas. Atingíveis, né? Atingíveis. Que coisa gostosa. Você bater uma meta, você falar e celebrar aquela meta, falar, que benção, eu bati essa meta. Consegui. Isso daí vai te trazendo ânimo. Já percebe, quando assiste um jogo de futebol, quando um time leva um gol, ele desanima. Aquilo que ele podia fazer, ele não faz mais. Por quê? Porque ele está desanimado. Tem um truque aqui. Então pega, estabeleça uma meta. Por exemplo, um outro exemplo é para quem quer ler a Bíblia. A pessoa fala assim, olha, a gente vê isso muito no início da semana ou no início do ano, né? No final de ano e início do ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia e eu vou orar. E aí a pessoa fala assim, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Eu vou orar 2 horas. Eu vou orar 2 horas, vou orar 1 hora por dia, todos os dias. Gente, não é fácil fazer isso não. Com a rotina, o trabalho, com a tua rotina, com a tua vida. Sabe o que você faz? Coloca uma meta pequena. 1 versículo ou 1 capítulo da Bíblia por dia. Ou 1 versículo da Bíblia por dia. Começa com 1 versículo. Olha, todos os dias. Agora tem uma sacada aqui muito interessante. Uma sacada. Daqui é uma sacada. Preste atenção. Crie o hábito. O poder do hábito. Isso daqui é um assunto para um outro dia também. O hábito é algo que muda a tua vida. Agora, para você criar um hábito, você precisa fazer a mesma coisa todos os dias, no mesmo horário e no mesmo local, durante 21 dias. Aí você cria um hábito. Então, por exemplo, você quer criar um hábito de leitura. Você vai começar a todos os dias, 7h30 da manhã, um exemplo, né? Das 7h30 da manhã às 7h40 eu vou ler. Todos os dias. É 10 minutos? Só 10 minutos? Só 10 minutos, Edmilson. Ok. Mas isso vai criar um hábito em você. E quando você cria o hábito, você faz no automático. Então, por exemplo, você que dirige carro, você não pensa que você vai pisar na embreagem, que você vai engatar a primeira, que você vai ligar a seta, que você vai virar, você vai olhar o retrovisor. Você não pensa, você faz automático. É automático que você faz. Isso é hábito. Então, uma das coisas que você vence a procrastinação é criar hábitos. Crie um hábito de você fazer algo. E para você criar um hábito não é difícil. Hábito de ler, hábito de estudar, hábito de cuidar da alimentação, hábito de fazer uma caminhada. O hábito é dentro daquilo
que a gente está falando dos pequenos passos, né? E das pequenas metas. E essas pequenas metas também, elas são muito importantes de serem observadas, inclusive, principalmente também na questão profissional, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela trabalha em um lugar ou tem uma empresa, um negócio, ela tem uma meta no mês. Então, não deixa para focar nisso, né, no final do mês. Fatia a meta, trabalha, porque é de pouquinho em pouquinho que você vai alcançar a meta final que você deseja. Amém? Então vamos lá seguindo qual é o nosso próximo passo aí para vencermos a procrastinação. Amor da minha vida. Manter o foco, né? Eu acho que a gente se distrai muito. Uma das coisas que nós temos de inimigo é a distração hoje. Muita distração. Gente, o que o mundo mais tem hoje é distração. Sabe o que eu vejo? Escuta bem isso que eu vou dizer agora para você. A internet é um mundo gigantesco, gigantesco. E um dos teus inimigos é a distração. Quando você menos pensa, o dia passou e você não fez nada. Passou o dia, você foi atropelado pela tua agenda, você não fez nada, não construiu nada. Não foi para direção nenhuma. Você precisa dar vários passos diferentes na mesma direção. Na mesma direção. E para isso, você precisa ter uma agenda muito bem alinhada com aquilo que você quer. Então, o segredo é a agenda. Tem que criar agenda, tem que fazer uma agenda bem feita e você não perder o teu foco e focar naquela agenda e focar naquela meta. E voltar nessa agenda durante o dia. Então você tem a semana, tem a agenda do dia, visite essa agenda do dia para manter o foco, porque com todas essas distrações você vai fazer outras coisas. Alguém que chega, um telefone, uma mensagem, um e-mail, eu tenho que fazer isso agora. E aí você tem que se perguntar, eu preciso fazer isso agora? Porque muitas vezes a gente não pergunta, a gente vai fazendo. Chegou, tem que responder, tem que ser agora, e muitas vezes a gente vai deixando as prioridades, né? Olha, uma coisa importante que eu estava falando sobre a internet. Então, por exemplo, Edmilson, eu preciso me organizar na parte financeira. Minha vida econômica é uma bagunça. Na internet você vai ter milhares de pessoas que falam sobre finanças. Não adianta você escolher um monte de gente para você ouvir. Porque o que acontece, gente? Seu cérebro, ele é limitado. Seu cérebro, não adianta você jogar um monte de informação nele, porque não vai funcionar. Se você jogar um monte de informação nele, você vai ter excesso de informação e pouca prática disso. Então não adianta você escutar A, B, C, D, E, F, G sobre finanças e você não praticar nada. Então qual é a dica aqui? Qual é a dica? Escolhe uma pessoa da qual você vai ouvir um assunto, você vai se alimentar daquilo e vai seguir uma rotina. Vai se alimentar, vai ouvir aquele ensino e vai praticar aquilo. O que eu mais vejo hoje também, existe o doutor Augusto Cury, ele fala do SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. O que é isso? As pessoas têm um monte de informação, mas ele tem tanta informação que travou o cérebro dele. Uma hora está ouvindo uma pessoa, outra hora está ouvindo outra hora está ouvindo outra hora está ouvindo outra, e aí ele pega... Oi? Não, estava tendo uma ligação aqui. Tá. Já ouviu aquela expressão, quem dá tiro para todo lado não acerta em alvo algum. Então é importante, imagina a mente, né? Você não ter uma pessoa, uma orientação a seguir, se você quiser seguir todo mundo, você vai acabar se perdendo no meio desse caminho. É como exame médico, né? Gente, você vai no médico, um vai falar uma coisa, você vai em outro, você vai ficar perdido. Você tem que escolher uma pessoa que você confia e ouvir aquela pessoa e seguir aquela direção. Amém. Não adianta você ficar ouvindo... tem um ditado também, diz que cachorro que tem um monte de dono passa fome. Né? Por quê? Porque o dono pensa assim, uma pessoa pensa, alguém já deu comida para ele, outra já deu também.
Não, você tem que focar, você tem que ter foco. Foco é concentração de energia em uma área. Então você tem que saber o que você quer, qual é o teu sonho e saber onde você vai buscar essa fonte. Amém. Se você ficar ouvindo, gente, você vai se perder, a tua cabeça você vai ter tanto pensamento, então você tem que ouvir, que nem como hoje, nós estamos falando sobre procrastinação. Como vencer a procrastinação. Você tem que se debruçar nesse momento aqui, ouvir esse momento, né? E processar isso dentro de você, processar, colocar em prática, como eu posso colocar em prática, como eu posso fazer para mudar a minha vida nisso, onde eu estou procrastinando, qual é a meta que eu preciso estabelecer, entendeu? E aí você vai vencer, você vai conseguir fazer. Agora, se você ficar colocando só o conhecimento, não colocar em prática algo específico, nada vai acontecer, nada vai mudar, né? Então, decida, escolha, e aí lembrando, né, quem você vai ouvir. Pessoas que têm resultado, pessoas que não somente falam, mas na prática você vê que funciona. Então ela tem resultados, né? Isso é muito importante também, que hoje tem muito isso na internet, né? Muita gente fala muita coisa, mas não se vê o resultado muitas vezes na vida dela, né? E aí, seguindo, né, é importante também, para alguns, pode ser muito determinante fazer isso, mas uma outra atitude que pode nos ajudar a vencer a procrastinação é quando nós temos na nossa agenda algo assim que esse é o desafio maior. Algumas pessoas pegam a tarefa mais difícil do dia ou da semana e colocam lá no fim da agenda. E uma das estratégias que funcionam é você fazer primeiro a tarefa mais difícil. Então, por exemplo, no seu dia tem algo mais difícil, não coloque no fim da agenda, porque no fim do dia você já trabalhou o dia inteiro, você já vai estar cansado. Coloque no início, né? Coloque no início, fala, vou vencer esse gigante, vou resolver esse problema, porque aí tudo que você fizer depois fica mais leve, fica mais fácil, né? Então fica aí também, né, uma outra sugestão para você vencer a procrastinação em relação a algo que você precisa fazer. Então a tendência nossa é colocar no final, né? Depois eu resolvo, vou fazer tudo que é mais fácil. Essa é uma coisa que acontece muito, né? Você tem um problema para resolver e aí você deixa o pior por último. Naquela questão, rapaz, eu não quero mexer com esse negócio agora. Deixa para depois. E o segredo é, vá logo com ele, vá logo, enfrente ele, enfrente logo isso daí. É que nem tomar injeção, né? Ontem a gente tomou a vacina lá. Aleluia! A vacina do Covid, onde nós fomos tomar essa vacina. E vai, deixa pra depois. Vai logo e toma esse trem logo. Entendeu? Eu tenho que fazer. Começa por aquilo que você não gosta e já faça. Já faça. Porque se você vencer o maior, depois vai ficar fácil de você vencer as coisas pequenas. Então pega o gigante logo e vai pra cima dele e aproveita a tua energia, que você tá com energia, e vá e resolva aquilo. A gente vai deixando pra depois, depois eu lido com isso. E aí aquilo que você não confronta cresce. Aquilo que você não confronta cresce. Então você vai tendo esse adversário, vai crescendo na tua vida, vai crescendo. E aquilo que era grande se torna maior ainda e muito mais difícil de se vencer. Não? Isso, e aí vamos falar também sobre a questão de que muitas vezes a gente tem essa agenda, só que a gente faz uma agenda também muito apertada em relação aos nossos compromissos, ao que a gente precisa fazer, e a gente não considera que imprevistos podem acontecer. Então, quando você fizer isso, de estabelecer a agenda, de acompanhar a tua agenda durante o dia, de colocar o maior desafio primeiro, né, para depois você trabalhar com mais tranquilidade em relação ao restante que você precisa fazer, considere na sua agenda que pode acontecer imprevistos. É que nem quando você precisa atender, né, você tem visitas a fazer, ligações a fazer, não coloque assim uma seguida da outra. Coloque uma margem, porque pode acontecer que você vai demorar com um cliente mais que o outro, com uma pessoa mais que a outra. E aí, se você não considera isso,
né? Você acaba se perdendo e aí você vai procrastinando outras coisas. Então considere, às vezes a gente faz uma agenda que não dá margem para isso. E imprevistos podem acontecer, né? Então, considere. Um exemplo disso é Deus, quando criou você, Deus criou planos extraordinários. Não existe aquele negócio, o destino para Deus, ele depende das suas escolhas. Naquele destino pré-fixado que você vai ter que passar por aquilo, não. Depende das suas escolhas. Uhum. E esse plano que Deus tem para você é maravilhoso, é extraordinário. Uhum. E quando Deus fez esse plano, ele já considerou seus erros. Deus não condicionou o plano dele. Deus não condicionou o plano dele à tua perfeição. Então, o seu erro, Deus já previu que você iria errar. Deus já previu. Às vezes as pessoas falam, Edmilson, eu errei, eu falhei. Você acha que Deus não previu? Deus, o Todo-Poderoso, não previu que você ia errar? Deus não é tão inocente assim. Você acha que você tem a capacidade de destruir os planos de Deus para você? Querido, os planos de Deus não são frágeis assim, não. Amém. Os planos de Deus são que nem aquelas bicicletas antigas, que, gente, pensa num ferro, aquilo lá era ferro puro. Monarque, né? Aquelas Monarque, aquelas bicicletas, aquilo lá ferro puro, aquilo lá não quebra de qualquer jeito, não. Os planos de Deus são poderosíssimos. Amém. Eles não se o plano de Deus não se quebra. Deus, quando criou você, Deus já sabia que você ia falhar. As falhas do ser humano já está nos projetos de Deus, lá no plano que Deus ia fazer. Quando Deus fez um plano, Deus falou assim, olha, o Edmilson ia falhar aqui, então vou criar um caminho para consertar a burrada que ele está fazendo. Entendeu? Então, o Edmilson, isso que você está vivendo hoje não é novidade para Deus. Deus já sabia que você ia passar por isso. Amém. E Deus tem um mecanismo de ajudar você a consertar isso. A mesma coisa é quando nós fazemos uma agenda. Nós não podemos ser inocentes de fazer um plano e achar que vai dar tudo certo, 100%, né? Que não vai ter imprevistos. Não, tem que ter a margem para o imprevisto. E você tem que estar preparado para isso e se preparar para uma eventualidade. Inclusive na questão financeira, né? Então você sempre trabalha com uma reserva, por quê? Porque também, não só pensando no futuro, mas porque imprevistos podem acontecer e você precisa ter uma reserva, né? E aí é muito importante trabalhar isso. Então, se Deus já faz isso em relação a nós, imagina nós em relação à vida, em relação ao dia a dia. Então considere isso. Vai ser tudo perfeito. Tem pessoas que vão adiando porque não deu certo, não consegui. Mas porque não considerou. Não considera as coisas, os imprevistos, né? Vou casar. Vou casar, vai ser tudo maravilha. Vai ser uma bênção. Gente, tem dia que você acorda com nojo, você acorda bravo, você acorda nervoso. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá com raiva. E aí, como que você vai fazer? Você não programou para isso? Você não programou para lidar com os defeitos do teu marido? Você achou que você ia casar, ser perfeito. Você achou que você ia casar e o teu marido ia ser perfeito o resto da vida. E aí? Edmilson e André, isso acontece com vocês? Com certeza, queridos. Isso aí é algo da vida e a gente precisa se preparar. Faz parte, gente. Vou achar um emprego aqui, vai ser tudo uma maravilha. Você se preparou para as coisas que não sairão bem? Nos momentos em que você vai passar por dificuldade, você tem que pensar nisso. Os desafios, né? E aí falando sobre essa questão também do procrastinar, como vencer a procrastinação, é saber que nem tudo que você vai fazer vai ser o mais agradável. Eu amo fazer isso. Então você precisa se preparar, porque quando você aprender a fazer também algumas coisas na sua função, ou em relação à sua saúde, então, por exemplo, cuidar da saúde, você não vai comer só o que é agradável, gostoso, vai ter hora que você vai comer o que não é tão gostoso assim, né? E aí você vai aprender a lidar com tudo. Por quê? Porque você vai dominar isso no teu coração. Então, quando eu fizer algo que não é tão agradável, não é tão confortável, eu vou estar pronto para fazer qualquer coisa. Porque tem gente também que fala assim, eu tenho que fazer só o que eu gosto. Não, às vezes, para você fazer o que você gosta, você vai ter que fazer o que não gosta. Acontece. Por exemplo, a pessoa que vai na Sara, né? A pessoa que vai na igreja.
A Sara tem 10 coisas, um exemplo. Tem 10 coisas. Das 10, ela gosta de 8. Tem 2 coisas que ela não gosta. Acontece. Gente, você nunca vai encontrar uma igreja que tem 10 coisas e você gosta das 10. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou para outra igreja. Aí ele vai para outra igreja. A igreja também tem 10 coisas lá. E aí das 10 coisas, ele tem 5 que ele não gosta e 5 que ele gosta. E assim vai vivendo a vida. E às vezes a pessoa, não existe família perfeita, não existe homem perfeito. Às vezes a pessoa fala, vou largar desse traste aqui, vou arrumar um outro marido para mim. Gente, aí você larga de um problema que você conhece para pegar um problema que você não conhece. Não conhece. Ai, ai. Porque vai acontecer. Essa questão do desconforto, que é uma coisa importante para se vencer a procrastinação, é isso daí. Ah, eu vou fazer algo na minha vida. Não existe. Não existe algo que você vai fazer. Por exemplo, o pessoal que gosta de jogar bola, que nem o filho da Maria. O filho dela gosta de jogar bola, mas ele vai fazer um monte de coisa que ele não gosta antes de fazer o que ele gosta. Por exemplo, treinar, fazer exercício físico. Às vezes ele vai ter que fazer exercício, vai ter que ficar correndo, vai ter que fazer coisas que ele não gosta, né? Para depois fazer algo que ele gosta. Entendeu? Então, tem coisas que fazem parte, são ossos do ofício. Isso, muito bem dito, é isso aí. Né? Que são coisas que você fala, Edmilson, tem alguma coisa que você vai gostar tudo? Que você é só filé mignon? Não, não existe não. Então já vá preparado, a tua mente tem que estar preparada para isso. Tua mente tem que estar preparada para os defeitos do teu marido, da tua esposa. Você já tem que estar preparado para os imprevistos durante o dia que você vai ter. Você já tem que estar preparado para as coisas, para o desconforto de fazer coisas ou uma tarefa que você não gosta, mas que faz parte. Eu quero viajar, ok, gostoso viajar? Maravilhoso. Mas eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu vou ter que fazer um orçamento familiar, eu vou ter que economizar, eu vou ter que me programar, eu vou ter que sentar aqui e anotar tudo para onde está indo meus gastos, eu vou ter que diminuir um gasto aqui, colocar meta. Gosta de trabalhar com meta? Não, mas eu tenho que trabalhar com meta. Vai ter que trabalhar com meta. O que acontece? Eu vou ter que trabalhar. Se eu quero alcançar alguma coisa, eu tenho que ter meta. Na igreja eu tenho meta. Em tudo na vida eu tenho que ter meta. O apóstolo Paulo ele dizia assim, olha, eu não esmurro como se eu estivesse esmurrando o vento. Mas vou dar murro no vento? Ou seja, eu tenho uma meta. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu sei para onde eu estou indo. E às vezes estabelecer um alvo, uma meta, é uma coisa chata e você trabalhar naquilo lá. A Carla está colocando, às vezes na vida a gente tem que comer muita carne de pescoço. É verdade. E é verdade, é isso aí. Não adianta enxergar tudo e falar é tudo perfeito, não. Porque muitas vezes as pessoas vão deixando, né, vão se frustrando porque acham que é tudo perfeito, vai fazer só o que gosta. Não, vai ter que se preparar para isso. Então, para fazer e alcançar aquilo que deseja. Vai ter que fazer muitas vezes o que não gosta, o que é desconfortável. Comer aquele arroz integral, né? Comer bastante salada, para quem gosta de comer só massa, né? Para poder alcançar o que deseja, na saúde, né? No relacionamento. Não gosto dessa atitude, mas vou ter que aprender a lidar, aprender a conversar. No trabalho. Eu gosto muito, né? Quando eu trabalhava no banco, eu também gostava de muitas coisas que eu fazia. Outras não. Mas a gente tem que aprender a lidar. Tem que aprender. Tem que aprender a lidar, porque senão você não alcança nada, não cresce em nada, não realiza sonhos. E a hora que você aprender a lidar com isso, você faz qualquer coisa, você aprende a enfrentar. Quando você entende e compreende. Porque tem gente que fala assim, eu não trabalho em tal lugar, saí daquele trabalho porque eu não gostava de tal coisa. Mas por causa de uma coisa que não gostava, abriu mão de outras. Né? Então, é sério isso aí. É inocente. A pessoa nunca vai criar raízes, nunca vai construir nada, né? Porque ele sempre vai ficar procurando algo que não existe. Vai procurar uma igreja que não existe, vai procurar uma família que não existe, vai procurar um marido que não existe, uma esposa que não existe. Gente, não existe gente perfeita, nós estamos num mundo imperfeito, né? Deus olha para nós e trabalha dessa forma também, né? É verdade. Deus, quando nos projetou, Deus já sabia que nós iríamos errar e Ele contabilizou nossos erros nos seus planos. Então ele não foi inocente de dizer, olha, meus planos perfeitos só vão se realizar se você for perfeito. Não.
Ele já contabilizou os seus erros. Ele só Amém. pede o reconhecimento seu. Amém. Glória a Deus. Então, encerrando, né? Nós estamos encerrando. Uma coisa muito importante, então, falando sobre essa questão da procrastinação, nós também reconhecermos, né? Acho que até a maioria já reconhece isso, mas tem que estar muito claro. Tem pessoas que vivem procrastinando e não reconhecem isso. Então, tem que reconhecer mesmo, né? Eu fico adiando, eu fico deixando para depois. É como uma pessoa que precisa fazer um tratamento. Ela tem que reconhecer e falar, eu preciso ir no médico, eu preciso cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer esse exame, eu preciso mudar a respeito disso. Então, reconheça primeiro, né? Eu acho que é o mais importante. Reconheça e aí observe nesses passos a passo o que você pode agregar na sua vida, na sua realidade, qual é a tua história, né? E comece uma mudança de cada vez. Lembre, não é tudo. Agora, eu vou ter que colocar tudo. Fatia. Se você olhar e falar, nossa, eu tenho que fazer muitas mudanças, faça uma de cada vez. Tenha paciência com você. Para você ter chegado até aqui, foi uma vida inteira, né, para você chegar até aqui. Então, um passo de cada vez, observando, né, tudo que nós temos compartilhado, tenho certeza que você vai enfrentar aí os desafios e vai colocar em prática e vai realizar os sonhos que você deseja. Amém. Amém? Então, mude a sua maneira de encarar, mude o ambiente à sua volta. Lembre, a vida ela reage a você, né? E aí, quando você se olha e fala, não, eu posso, eu consigo, vou resolver esse problema, vou vencer essa dificuldade, dá certo, funciona. Né? Funciona. Desenvolver ferramentas para não... Isso, muito bom. Ô querido Edenilson, bom ter você aqui com a gente, viu? Um grande abraço pro pessoal de Curitiba, tá? Deus abençoe. Pra esposa, pra filha. Amém, em nome de Jesus, né? E então estamos encerrando esse momento, né? Nós já estamos com o nosso tempo avançado. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco e a você que está conosco pela primeira vez. Quero te fazer um convite para estar recebendo Jesus em seu coração. Porque tudo que nós compartilhamos... Até para receber Jesus as pessoas procrastinam, né? Deixa para depois. As pessoas falam, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 15 anos de idade. Meus amigos diziam assim, né? Edmilson, aproveita a tua vida. Deixa para depois. Quando você estiver bem velhinho, você entrega a tua vida para Jesus. Aí eu, por quê? Entregar... Jesus, ele quer o melhor para mim hoje, né? Jesus quer a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Amém. Hoje estou com a barbinha branca já... Então foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos de idade. Melhor decisão, não procrastina não. Amém. Chegou a hora. Em nome de Jesus. E Ele é que nos ajuda a vivermos essa vida, né? Onde tudo se torna possível, onde nós podemos vencer, né? As dificuldades não só interiores, mas à nossa volta. E nós precisamos convidá-lo, porque Jesus ele só entra quando Ele é convidado, né? Muitas pessoas dizem assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas Ele só faz parte da nossa vida de fato e influencia a nossa vida quando nós o convidamos a entrar no nosso coração e permitimos que então Ele influencie em tudo. E para isso eu quero te ajudar a fazermos juntos então nesse momento uma oração, convidando Jesus para entrar na sua vida, amém? Então repita comigo dizendo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te convido nesse momento, a entrar no meu coração, entrar em meu coração. Seja o meu Senhor, o meu Salvador, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome, no livro da vida, eu creio em Ti, eu creio em Deus, e eu quero viver, os planos dele para a minha vida, amém? Amém. Então você que quer essa mudança na sua vida e precisa de ajuda, e não somente viver a vida um dia após o outro, sem sentido, sem propósito, nós queremos te ajudar nessa caminhada, né? Então entre em contato conosco, nós queremos orar por você, queremos te receber na igreja, na família Sara, nossa terra, né? Venha participar de um dos nossos cultos. Hoje é terça-feira, nós temos culto presencial e online às 19h30, Fé e Milagres. Amanhã nós iniciamos a nossa Sara Conference. Amanhã nós vamos ter quebra de maldições. Vai ser poderoso esses próximos dias. Isso daqui é muito importante, viu, gente? Existem ações malignas que prendem você. Eu estou falando das coisas naturais, mas existem espíritos malignos que aprisionam a pessoa no medo, na insegurança e precisa-se de uma libertação. Amanhã
nós estaremos fazendo uma libertação, começando a Sara Conference, Amém. que é um momento não somente de receber informação, mas de receber poder de Deus. Amém, amém. Vai ser uma bênção. Então estejam conosco no presencial, online, lembrando que no presencial é necessário fazermos ainda as nossas reservas. Vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Deus abençoe sua vida, né? Que Deus abençoe você que permanece fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, Amém. que mantenha a obra de Deus, que tenha abençoado outras famílias. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, queridos. Nós somos gratos a Deus porque vocês são generosos, igrejas têm sido mantidas, o evangelho tem sido anunciado, pessoas têm sido salvas. E isso porque nós estamos juntos. E que Deus abençoe abundantemente